muitos anos atrás, eu era pastor missionário lá em Ipaussu, lá no interior de São Paulo, uma cidadezinha lá no interior de São Paulo, e um pastor me convidou para ir pregar na igreja dele, um pastor pentecostal, de uma linha ultra pentecostal. E me convidou para ir, eu fui, atendi o convite dele com muito carinho. Estava iniciando no ministério, né? Quando o pregador está no começo do ministério, qualquer convite é uma beleza, né, irmão? Aceita qualquer convite. Ele quer pregar. E eu fui àquela igreja. E o pastor muito animado, muito avivado, muito dos chicanos, né, irmão? Ele pegou fogo e começou a pular, irmão, no púlpito. Começou a pular e orar e pular e pular. Eu falava, olha, a hora que parar de pular não vai mais dar tempo de pregar. E ele foi. De repente, irmão, o pastor sumiu. Eu falei, pulou tanto que foi arrebatado. Não, irmão, ele não subiu, ele desceu. O púlpito quebrou e ele afundou no púlpito. Era um tablado de umas tábuas bem fininhas. De tanto ele pular, o chão ruiu com ele, irmão. E foi ele e a banda inteira junto. Daquele dia em diante eu aprendi uma lição. Quando eu for pular, eu olho bem na onde eu estou pulando. Concreto. É, de preferência. Amados, assim, com essa visão de avivamento para eu ver alguma coisa, as igrejas acabam parecendo um campo de futebol. As pessoas não vão para jogar, vão para ver o jogo. Agora, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Ver é diferente de experimentar. Não estamos no avivamento só por vermos milagres, irmãos. Judas viu milagres. Judas orou e viu milagres acontecer. Mas ele traiu Jesus. Estamos no avivamento se estamos sendo cheios do Espírito Santo. Amém? Fala para a pessoa do que está do teu lado, assim, avivamento é ser cheio do Espírito Santo. Você pode dizer que você está no avivamento se você está cheio do Espírito Santo. Estamos no avivamento se temos nos encontrado com o próprio Deus vivo, se experimentamos uma relação viva e atual com Ele. Querido, eu quero dizer para você algo forte e muito especial. O avivamento não vai propriamente fazer você ver milagres, mas vai fazer de você um milagre. E é por isso que por aí há muitos avivamentos questionáveis. Multidões são muitas vezes mobilizadas e até acontecem milagres. Mas eu pergunto, as pessoas estão sendo levadas a Deus e realmente sendo cheias do Espírito Santo? As pessoas estão entrando num relacionamento vivo e pessoal com o Pai. As pessoas estão sendo controladas pelo Espírito, estão perdendo suas vidas e vivendo para Ele. Se não, queridos, não temos avivamento. Temos movimento, que é muito diferente. Podemos ter um movimento religioso, pode ser um importante esforço evangelístico, mas não é derramamento do Espírito. Não adianta simplesmente imitar essas coisas. Se quisermos um avivamento genuíno, devemos experimentar vir dos céus e saber que é uma experiência com Deus. Amém? Quando você tem uma experiência com Deus, como eles tiveram no dia de Pentecostes, todos ficaram cheios do Espírito Santo, imediatamente saíram para cumprir a missão. Amém? Terceiro lugar, essa experiência de avivamento que aquece o nosso coração é uma experiência comunitária. A terceira característica do avivamento genuíno é que ele é uma experiência de corpo, é comunitário. As línguas de fogo pousaram sobre cada um deles e todos ficaram cheios. Amém? Essas expressões aqui, cada um e todos, nos dizem muita coisa sobre a vontade de Deus, amado. Deus não quer se expressar através de apenas alguns indivíduos. Ele quer o corpo. Eu creio muito nisso, irmãos. Eu creio que Deus nos chamou para sermos sacerdotes e reino. Você precisa entender isso, que você é sacerdote aonde Deus tem te colocado.
usar toda a igreja. Todos são sacerdotes. Não há lugar para estrelas na nova aliança, irmão. Agora, essa pode ser a tentação de muita gente. O que os crentes esperam, não raramente, é o derramamento do Espírito no modelo do Antigo Testamento. Presta bem atenção. Agora você vai ver se eu tenho razão ou não. O que eles esperam é que Deus, de repente, vai levantar um Moisés ou um Josué, um profeta que será cheio do Espírito para conduzi-los à terra prometida. E nesse modelo, não são todos cheios do Espírito Santo, só os líderes. Eu tenho encontrado nas igrejas muitas pessoas que dizem: olha, eu não estou preparado para isso, eu não estou preparado para aquilo, eu não dou para ser líder de célula, irmão, eu não sei se eu sou muito simplório, talvez eu seja, e se eu for, eu quero continuar assim, mas eu creio que o Deus que chama, Ele capacita. Amém? No reino de Deus não existe essa expressão: eu não estou preparado, porque Deus não te manda aviso prévio para fazer as coisas, irmão. No dia que Moisés foi ter essa conversa com Deus, sempre quando eu leio esse texto de Moisés conversando com Deus na frente ardente, eu fico preocupado comigo mesmo, porque Moisés chega para Deus e ele fala para Deus, em outras palavras, ele diz: eu não estou preparado. Eu não estou preparado para voltar no Egito, não estou preparado para falar com o faraó, não estou preparado para fazer milagre, não estou preparado para tirar o povo do Egito. O Senhor está me mandando para a morte, Deus. Eu não estou preparado. Eu não sirvo para isso. Minha língua é pesada, eu não sei se ele era gago, se ele tinha calo na língua, sei lá. Mas o homem não estava preparado. Aí Deus olha para ele e fala assim: Moisés, quem que fez a boca do homem? Quem fez a língua do homem? Acho que você não percebeu com quem você está falando. Agora eu já estou fazendo aqui uma paráfrase. Isso aqui já é a tradução segundo o pastor Beto, mas presta bem atenção. Deus vira para Moisés e fala: você não está entendendo com quem você está falando. Eu vou te mandar de lá para o faraó, você vai fazer milagres lá e vai tirar o meu povo de lá, porque eu estou mandando. Irmão, e me parece que essa arrogância, essa prepotência que estava muito presente no coração de Moisés, também há no coração de muitos crentes hoje, de chegar para Deus e dizer: Senhor, eu não estou preparado. E Ele vai dizer para você: mas eu não te perguntei isso, eu estou te mandando, vai. Amém? Nosso pastor aqui agora há pouco leu a grande comissão segundo Marcos, né? E lá, eu acho tremendo isso. Jesus disse: ide e pregue o Evangelho. O mesmo verbo de Mateus, no mesmo tempo. Vão indo e pregue o Evangelho. Só que aí, o texto diz um negócio tremendo. Ele diz: estes sinais hão de acompanhar os que creem. E aí começa: em meu nome, falarão novas línguas, expulsarão demônios, porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amém? Amém. Jesus simplesmente diz: vai e prega o Evangelho, porque os sinais vão seguir, não enquanto você ora, não enquanto você se santifica, não enquanto você se prepara, não enquanto você estuda, mas enquanto você crê. E eu gosto disso. Eu gosto desse negócio de crer, irmão, porque crer é para gente que não pode, para gente que não consegue, para gente que não vai, porque gente preparada não precisa crer. Aleluia. Amém. Sabe por que eu creio? Porque eu não estou preparado, irmãos. Teologia não me preparou, o seminário não me preparou, irmãos, só me deu algumas ferramentas. A igreja não me preparou. Mas no dia que eu fui salvo por Jesus, Ele colocou dentro de mim a preparação, irmão. E não é um curso, não é um treinamento, é uma pessoa chamada Espírito Santo. Glória a Deus. Queridos, sem dúvida,
Deus pode levantar um líder tremendo, mas isso não é avivamento, isso não cumpre o propósito de Deus, porque o propósito de Deus é a igreja, o corpo. O avivamento pessoal, individual, ele é possível, ele é desejável. Um coração aquecido é o que nós precisamos. O avivamento da igreja não é um punhado de líderes ungidos e um monte de seguidores. Não. Avivamento bíblico da igreja é um corpo de pessoas cheias do Espírito Santo. Não poucos, mas cada um. Cada crente cheio, fortalecido, ungido com o Espírito. Não um profeta Moisés que anda com Deus enquanto os outros assistem, mas uma companhia de discípulos cheios do Espírito Santo, tanto líderes como liderados, indo e cumprindo a missão que o Senhor Jesus deixou. Isso é avivamento. Amém? Quarto lugar. A quarta característica do avivamento bíblico é a experiência carismática. Ela também existe, ela está presente. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão visões. Queridos, aqui nós vemos a manifestação de dons espirituais. Como se pode ver nos versículos 3 e 4, no momento do derramamento do Espírito, ocorreu uma distribuição de graça. Sobre cada um repousou uma língua de fogo, e depois eles foram capacitados a falar em línguas. Mais em frente, Pedro cita o profeta Joel, dos versos 17 a 19, e vai explicar tudo isso que aconteceu ali. No Antigo Testamento, a capacitação para a obra de Deus e a concessão de dons espirituais se limitava a alguns homens escolhidos, profetas, reis, sacerdotes, juízes. O povo em geral não experimentava o derramamento do Espírito. Mas a promessa de Deus para a nova aliança é que o Espírito será dispensado a todos, irmãos. Essa é a boa notícia que eu quero te dar. Todos nós, sem exceção, podemos e devemos receber os dons espirituais. Uma característica fundamental do derramamento do Espírito é a distribuição de dons espirituais a todos os crentes. Eu fiquei muito feliz quando descobri isso, porque houve uma época na minha vida que eu achava que dons espirituais era só para pentecostal. E como eu não me converti numa igreja pentecostal, nem fui discipulado numa igreja pentecostal, eu falei, então, eu nunca vou poder ter um dom na minha vida. Mas aí eu comecei a ler a Bíblia, graças a Deus que crente lê Bíblia, né, irmão? Só não vai na conversa dos outros. E quando eu descobri na Bíblia, aliás, uma das primeiras crises que eu tive com um novo crente, foi a crise do livro de Atos. Eu chamo essa crise a crise do livro de Atos. Porque eu era membro de uma igreja bem conservadora, uma igreja presbiteriana, bem calvinista. Ela era tão calvinista que eu fiquei calvo. Não era quando eu me converti, fiquei depois. E eles eram muito conservadores, uma igreja boa, abençoada, mas era muito conservadora. E eles tinham uma tendência a não crer muito nas coisas do Espírito. Aí então eu comecei a ler a Bíblia. Eu ganhei uma Bíblia de presente de uma irmã da Assembleia de Deus. E aí comecei a ler a Bíblia. E quando eu cheguei no livro de Atos e comecei a ver as narrativas de Lucas, contando das coisas que aconteciam, e eu comecei a ver os apóstolos curando e ressuscitando mortos, e coisas extraordinárias acontecendo, Filipe pregando em Samaria, demônio manifestando, aquela coisa toda. Irmão, eu me lembrava que eu só via demônio no candomblé, quando eu era do candomblé. E mesmo assim não via muito, não. Mas aí na minha igreja não via nada. Na igreja que eu frequentava, acho que demônio nem passava na calçada. Mas quando eu fui para o livro de Atos, eu começo a ver manifestações demoníacas, e pessoas sendo libertas, e bruxos entregando a vida para Jesus, e coisas começam acontecendo. Eu olhei assim e falei, peraí, tem alguma coisa errada, a igreja que eu frequento não parece com essa, tem alguma coisa errada. Irmão, e é um problema sério quando você, que é pastor da igreja, dá a palavra para pregar para um crente novo que é colérico. E eu sou colérico, eu era crente novo. O pastor me convidou para pregar um dia, foi o meu primeiro sermão na minha vida, e foi o último naquela igreja. Me chamaram mesmo. Porque aí eu fui
mais tarde eu descobri que tinha um monte escondido. Mais tarde. Irmãos, Deus espera que nós sejamos, não a igreja de Atos, mas a igreja que segue o modelo de Atos. É tempo de Deus operar milagres através da sua vida. Há um mundo lá fora precisando de cura e de libertação, queridos. Agora eu vou te dizer uma coisa que talvez vai assustar muita gente aqui, mas eu quero que você se lembre que eu sou um pastor que trabalha com libertação. Eu gosto desse ministério. Mas eu fiz uma descoberta triste, irmão, porque a gente gosta muito de culto de libertação. Mas vou te dizer para você que as pessoas que mais precisam de libertação não virão aos nossos cultos. Nós vamos ter que buscar lá fora. Amém? Culto de libertação, querido, é para crente que precisa ser liberto. Está na igreja e não foi liberto ainda. Eu ministrei 12 anos numa igreja presbiteriana independente. Campanha de libertação foi através dessas campanhas que eu vinha conhecer o bispo João Carlos, por causa de uma turminha da igreja metodista que era não para ser liberta, viu, irmãos? Eles iam aprender a libertar. Essa turma já estava bem libertinha. É bom explicar direito. Eles têm que explicar porque o bispo também não viu. Mas não, o pessoal muito bom. Participaram conosco por um tempo, aprenderam. E hoje a Igreja Metodista Central lá em Londrina tem um bom ministério de intercessão, de libertação. Graças a Deus. Mas aí, fizemos esse culto por muitos anos. E eu quero dizer para você que nesses anos todos, mais de 10 anos, a minha clientela mais frequente era crente. De vez em quando converti uma macumbeiro. Aí de vez em quando aparecia um macumbado. O resto era crente em pecado, precisando arrancar a capeta do couro deles. Então a verdadeira libertação, aquela que nós esperamos, aquela que nós queremos que aconteça na vida de pessoas, está lá fora. E é lá fora para onde você vai depois desse culto. E você precisa sair daqui cheio do Espírito Santo, com dons espirituais, com capacitações que vão levar você, querido, a fazer diferença lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança, na sua família, talvez. Amém? Isso é avivamento. Isso é avivamento. E para nós terminarmos, querido, e nós vamos terminar bem dentro do tema da Igreja Metodista nesse momento. Porque eu quero terminar dizendo para você que avivamento, coração aquecido, um coração aquecido é marcado pelo ardor missionário. A quinta e última característica de um genuíno avivamento, conforme lemos em Atos 2, é a sua natureza missionária. Raramente nos damos conta disso, mas a distribuição de línguas em Atos 2 foi um milagre transcultural. O dom de línguas não é em geral compreensível, queridos. Tem muita gente tentando explicar, uns criticam, uns concordam, uns falam, outros não falam, mas eu quero dizer para você uma coisa, é um milagre extraordinário, como tudo que Deus faz. Agora aqui o próprio Paulo ensina na palavra que a língua da igreja, o dom de línguas, só deve ser usado com interpretação, mas o que se observa em Atos 2 é que as línguas faladas eram a dos estrangeiros que estavam em Jerusalém. Deixa eu dizer uma coisa para você, essa manifestação de línguas aqui não é a mesma de 1 Coríntios 12, não é o dom de línguas que o Espírito Santo eventualmente proporciona aos cristãos. Essa manifestação foi um sinal de Deus para aquele momento e para aquela hora, mas um sinal que nos fala tanto, porque a coisa bonita aqui, a grande evidência aqui, não é o falar em línguas que eles falaram, mas é o alcance que essa manifestação teve. As línguas faladas eram dos estrangeiros que estavam em Jerusalém. Na época de Pentecostes, durante a festa de Pentecostes, a cidade de Jerusalém virava uma coisa assim de louco, porque era um tempo que muitos judeus da diáspora voltavam para Jerusalém para prestar culto a Deus, oferecer ofertas a Deus no dia de Pentecostes.
Então vinham judeus de todos os lugares do mundo conhecido. E a cidade ficava superlotada, dava assim uma explosão demográfica em Jerusalém. Então você imagina como estava a cidade naqueles dias. E aí então acontece esse milagre. Ali dentro daquela sala, aquelas pessoas começam a falar cada um na sua língua, e todo mundo entendendo o que todo mundo está falando. O que isso tem a nos dizer? Isso mostra o desejo de Deus de alcançar as pessoas de outras nações. Do que eles estavam falando um ao outro? Das grandezas de Deus. Estavam pregando um para o outro, irmão. Querido, Jesus já havia dito que a finalidade do poder do Espírito descer sobre nós é sermos transformados em testemunhas, capacitadas para falar a palavra, prontos até mesmo a morrer pela pregação da palavra, pelo testemunho da palavra. Amém? O que aconteceu em Atos 2, depois da pregação de Pedro? O que aconteceu? Converteram-se ali em torno de 3.000 pessoas. Mais à frente nós vemos crentes orando e sendo cheios do Espírito Santo e assim capacitados a pregar, Atos 4:31. E por todo o livro de Atos, o Espírito move a igreja a evangelizar e fazer missões. O livro de Atos é um livro de missões. É uma verdadeira teologia de missões. O livro de Atos nos ensina que o mover da igreja, o mover do Espírito Santo na vida da igreja tem que repercutir em missões. Missões locais e transculturais. O coração do Espírito Santo é missionário. E a igreja dos primeiros tempos era marcada pelo ardor missionário. Queridos, em 60 anos de história da igreja, primeiro século, 60 anos, a igreja primitiva impactou todo mundo conhecido da época. 30 anos desse período estão no livro de Atos, mas outros 30 não estão registrados, mas a história nos conta como a igreja impactou todo mundo conhecido da época, desde as comunidades mais pobres e distantes de Roma, até dentro do palácio do imperador. O evangelho entrou com a força de prodígios e sinais, com testemunho forte, com vidas sendo entregues nas arenas romanas, mas a qualquer preço, a qualquer custo, diante de qualquer desafio, o evangelho foi pregado e impactou toda uma geração. Eu imagino o que nós podemos fazer debaixo da unção e do poder do Espírito Santo nos próximos 60 anos da nossa história. O que a igreja metodista pode fazer nos próximos 60 anos? Na América Latina, na Europa, na América do Norte, na Ásia, na África. O que a igreja metodista pode fazer? Irmãos, houve um dia em que Deus falou. E quando Deus fala, Ele registra na sua agenda. E um dia Deus falou que este é o tempo da igreja metodista no Brasil. Eu quero que você saiba, você que está sentado aí me ouvindo, e que você que tem o coração aquecido, por isso você está aqui essa noite. Eu quero que você me ouça com atenção. Deus está falando à igreja metodista. Eu creio que Deus está falando e desafiando muitas outras igrejas, muitas outras denominações, há um mover de Deus que envolve o corpo de Cristo, mas você deve se sentir privilegiado, honrado, e deve abrir os seus ouvidos, porque a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está falando à igreja. Queridos, Deus está levantando a igreja metodista no Brasil para provocar um impacto no mundo, e isso não é o bispo, não é o pastor, é Deus que está falando. Porque em outros lugares do mundo, a igreja metodista não é como a igreja brasileira. É preciso em muitos lugares haver um dia de coração aquecido no nível do nosso. Mas há esperança. E a esperança está aqui. Está aqui no Brasil. E está aqui na sexta região. Amém? Porque vocês estão debaixo de uma palavra. Isso não nos faz melhores do que ninguém, não nos faz mais poderosos do que nenhuma outra igreja, mas isso nos faz ser um pouco desafiado, porque quando Deus envia a palavra, ela desafia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Já há muitos anos que eu tenho costume
de visitar o site da 6ª Região e da Igreja Metodista. Sou muito bem informado sobre a Igreja Metodista, viu, irmãos? Muito bem informado. Eu consulto também a agenda do bispo, para saber onde o bispo está. Então isso por alguns motivos. Vou explicar para você, afinal de contas, nós somos irmãos, vocês precisam conhecer o meu coração. Em primeiro lugar, porque eu tenho um compromisso com a Igreja Metodista. Eu tenho um compromisso. São muitos anos debaixo da cobertura da bênção do seu bispo que eu tenho ministrado muitas igrejas na 6ª Região. Então isso gera um compromisso, uma aliança. Eu sou um homem de aliança, eu não sou de quebrar alianças. Em segundo lugar, eu faço isso porque eu amo a Igreja Metodista. Já me perguntaram por que eu não venho para a Igreja Metodista. Porque Deus não permitiu ainda. Deus não permitiu. Eu tenho um chamado para o ministério no qual eu estou inserido. Eu tenho que responder esse chamado. Mas Deus tem seu tempo e a sua forma de fazer as coisas. Amém? Amém. Mas eu amo a Igreja Metodista. Eu amo o povo metodista. E alguns anos atrás Deus me falou que a Igreja Metodista não é uma denominação. Nunca pense na Igreja Metodista como denominação, porque quando você começar a pensar isso, você perde a essência. A Igreja Metodista é um movimento. Amém? É um movimento, irmão. Nós somos mais do que uma denominação. Denominação é um negócio muito limitado. Nos torna extremamente prisioneiros de um sistema. O Wesley não foi levantado por Deus para criar um negócio desse. Deus o tirou de dentro da denominação para gerar um movimento. Amém? E é por isso que eu sou desafiado pelo ministério de John Wesley, porque eu sou chamado para ser um pregador de movimento. Eu não gosto de ficar parado. Então eu quero dizer para você uma coisa: Deus está falando, você está entendendo? Deus está falando, e Ele está dizendo que é tempo de Ele levantar a Igreja Metodista no Brasil, para que as nações sejam impactadas. Eu estou acompanhando o que Deus está fazendo no Peru. Tenho conversado com o pastor Luciano. Ele já me perguntou quando que eu vou lá, viu, bispo? Ele me deu uma cobrada. Eu tenho acompanhado o que está acontecendo lá na Inglaterra, e tenho acompanhado o que está acontecendo em alguns outros países, para onde Deus tem mandado os pastores, o bispo. E sabe o que eu consigo ver nisso? Que a chama do metodismo vai inflamar o mundo todo. Amém? E isso, amados, não é para a glória e honra dos líderes, bispos e pastores. É para a honra e glória do Senhor. É para mostrar mais uma vez que quando Deus tomou a vida de Wesley, Ele não estava pensando em uma pessoa, numa família, numa classe, numa sociedade. Ele estava pensando no planeta Terra. E por isso Ele levantou um homem. E através da vida deste homem, Ele levantou um povo. Ele levantou uma nação. E nós temos uma bandeira. Nós temos a cruz inflamada pela chama do avivamento. Amém? Eu quero nesta noite desafiar você a entender esses 5 princípios de um avivamento genuíno e começar a buscar isso para a sua vida. Eu quero desafiar os pastores que aqui estão a buscar isso para a sua igreja. Busque um avivamento genuíno para a sua igreja. Leve o seu povo para o altar, para a presença de Deus. E vamos juntos, irmãos, levar essa chama para todos os lugares onde Deus nos enviar. Amém? Amém. Lembrando que na Igreja Metodista não são os pastores que são itinerantes. A igreja é itinerante. Você também é itinerante, irmão. Porque o nosso púlpito e a nossa paróquia está no mundo. Amém? Fique em pé, por favor. Uma das frases de Wesley que mais provocaram impacto na minha vida, quando eu comecei
comecei a estudar sobre a vida dele, foi exatamente essa, quando ele disse: a minha paróquia é o mundo. Quando ele foi desafiado pelos religiosos da igreja oficial da Inglaterra a se tornar um reles pastor de alguma pequena comunidade, ele disse: eu não posso fazer isso, eu não posso, porque a minha paróquia é o mundo, é para o mundo que eu tenho que ir. E quando eu li essa frase de Wesley, eu orei a Deus e disse: Senhor, eu quero te dizer que no mesmo espírito de John Wesley, eu quero dizer para o Senhor que a minha paróquia também é um mundo. Eu não nasci para ser prisioneiro das quatro paredes de um sistema que muitas vezes trava o propósito de Deus. Deus me chamou para alcançar as nações. E é por isso que quando nós implantamos o Ministério Vida em Cristo, debaixo do chamado de Deus, Deus colocou no nosso coração que as igrejas que nós implantássemos seriam chamadas de igrejas das nações, porque esse é o nosso chamado. Aleluia. Amém? Amém. Essa noite eu quero que você curva a sua cabeça, querido. Eu gostaria de pedir, por favor, que os músicos subissem aqui comigo, porque nós vamos ter um tempo com Deus. Nós vamos ter um tempo de coração aquecido agora. Agora chega de falar e vamos experimentar. Amém? Eu gostaria que você orasse nesse momento e começasse a falar com Deus, querido, porque o que nós vimos é que o avivamento, enquanto seja uma experiência coletiva, ela também